Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho, estudo aqui de álgebra linear, nós vamos nesta aula apresentar o conceito de espaços vetoriais. Esse é o conceito central do nosso curso. Para isso, a gente vai começar falando de alguns conjuntos de números que a gente já viu nas matrizes. São conjuntos dos números reais. Conjunto dos números reais, e a gente vai considerar nele duas operações, que são as operações de adição e multiplicação. A gente sabe que a soma de números reais é associativa, é comutativa, tem elemento neutro, que é o número zero, e todo elemento tem simétrico para adição, que é o oposto do número. A multiplicação também é associativa, também é comutativa, e tem elemento neutro, que é o número 1. Né? Qualquer número real, se você multiplicar por o número 1, dá o próprio número. E se o número não for o zero, qualquer número real que não é zero, ele tem simétrico multiplicativo, que é o número que a gente chama de inverso. Bom, quando a gente tem um conjunto com uma soma e uma adição que satisfazem essas propriedades, esse conjunto é chamado um corpo. Então, o conjunto dos números reais com essa soma e a multiplicação é um corpo, chamado corpo dos números reais. Da mesma maneira, se a gente pegar o conjunto dos números complexos, conjunto C, também com a adição e multiplicação, a gente sabe que a adição e multiplicação de números complexos é associativa, a adição e multiplicação de números complexos, elas são comutativas, e existe elemento neutro para a adição, que é o zero, e o mesmo ocorre para a multiplicação. O elemento neutro, nesse caso, é o número 1. Todo número complexo tem simétrico em relação à soma, que é o seu oposto, e todo número complexo diferente de zero tem simétrico em relação à multiplicação, que é o inverso do número. Portanto, o conjunto dos números complexos com a soma e a multiplicação também é um corpo, chamado corpo dos números complexos. Nós vamos precisar dessa estrutura de corpo para a gente definir espaços vetoriais, mas antes da gente definir, vamos ver alguns conjuntos que nós vamos trabalhar com eles no que segue. Então, a gente vai começar com o produto cartesiano de conjunto de números reais. Então, a gente pega o produto cartesiano de dois números reais, ou seja, o conjunto de todos os pares ordenados x e y, né? X e y, números reais. Esse conjunto a gente indica por R2. Embora a gente tenha uma representação geométrica desse conjunto, a gente vai se ater à analítica, porque é assim que nós vamos ver o espaço vetorial. Depois a gente pode, mais para frente, fazer alguns exemplos analisando a questão geométrica. Bom, então quem que é R2, né, que é o produto cartesiano de R por R, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais. E pensando nessa ordem, né, então a gente sempre considera a primeira coordenada x, a segunda coordenada y. Depois a gente fizer de 3, produto cartesiano, é o conjunto de todas as ternas ordenadas de números reais, que nessa a gente considera, anota dessa forma, né, indica dessa forma, x, y, z de números reais. Esse conjunto, esse produto cartesiano a gente indica por R3, na verdade a gente vai fazer o produto cartesiano de 2, depois faz com o terceiro, né. Bom, esse conjunto, então, R3 é o conjunto de todas as ternas ordenadas de números reais. E se a gente seguir fazendo isso para n maior ou igual a 2, né, então eu já fiz 2 e 3, esse conjunto, quem que é o Rn? Rn são conjunto do que a gente chama de ênuplas. Ênuplas seriam x1, x2, xn, de números reais. Então, o Rn é o conjunto de todas as ênuplas de números reais. Bom, a gente pode fazer algumas observações. A primeira é que se a gente tem um elemento em Rn, nós dizemos que o x1 é a primeira coordenada desse elemento, x2 é a segunda coordenada e assim por diante, xn é a enésima coordenada do elemento. E se a gente pegar um elemento em Rn, também a gente diz o seguinte, a gente pode representar esse elemento como uma matriz linha,
ou uma matriz coluna, dessa maneira. Nesse caso aqui está representado por uma matriz n por 1, desculpe, 1 por n, né, tem uma linha e n colunas, ou aqui sim é n por 1, n linhas e uma coluna. Bom, como que a gente verifica que dois elementos de Rn são iguais? Dois elementos de Rn são iguais, né, indicamos pela mesma simbologia que a gente está acostumado, se cada uma das coordenadas são iguais, ou seja, x1 é igual a y1, x2 é igual a y2 e assim sucessivamente. Por exemplo, se a gente pegar esses dois elementos de R3, eles vão ser iguais se 1 for igual a C mais 3, se A mais 5 for igual a 9, se 7 for igual a B menos 1. E aí a gente tem que o A tem que ser 4, o B tem que ser 8 e o C tem que ser menos 2. Muito bem. Aí a gente vai ver operações em Rn. Então a gente tem aqui a soma, dado dois elementos de Rn quaisquer, a gente soma como? A adição, né? A gente faz a soma indicada pelo símbolo que nós já conhecemos. Como que a gente vai fazer? Soma os dois elementos da primeira coordenada, depois soma os elementos da segunda coordenada e assim por diante. E se a gente pega esses dois elementos de R2, se a gente somar, vai dar esse elemento aqui. Se a gente pegar esses dois elementos de R3, se nós somarmos, vai dar esse elemento. O elemento neutro de Rn, né, em relação à soma, é o 0, 0, 0. Então, o que a gente indica por 0 de Rn, então o 0 de R2 é o 0, 0, o 0 de R3 é o 0, 0, 0 e assim por diante. O simétrico, dado um elemento em Rn, o simétrico em relação à soma, que a gente indica por menos u, se eu peguei u igual a x1, x2, xn, o simétrico a gente vai indicar por menos u, ele é esse elemento aqui, nada mais é que pegar cada uma das coordenadas e pegar o simétrico. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o simétrico do elemento de R2, 1 menos 3, vai ser a primeira coordenada é o simétrico da primeira coordenada, que é menos 1, e o simétrico da segunda coordenada, que é 3. A gente pega esse elemento aqui de R3, o simétrico vai ser só pegando coordenada a coordenada, e assim por diante. Bom, como que a gente faz a multiplicação de um elemento de Rn por um escalar, um número? Então, a gente vai pegar um elemento de Rn e um número real. Aqui, uma das coisas importantes é que, quando a gente multiplica um elemento, um número, por um elemento do conjunto, a gente sempre vai querer cair no conjunto. Então, por isso que eu só posso multiplicar por números reais. Eu não vou multiplicar por número complexo, porque se eu multiplicar um elemento de Rn por um número complexo, eu não caio mais em Rn, né? Vou estar em outro lugar. Bom, então a multiplicação de u por alfa, alfa é um número real, indicada por alfa vezes u, nada mais é do que a gente fazer o quê? Pego a primeira coordenada, multiplico por alfa, a segunda coordenada multiplico por alfa e assim sucessivamente. Por exemplo, se a gente pegar esse elemento aqui de R2, multiplicamos por 7, tem esse elemento. Se a gente pegar esse elemento de R3, multiplica por menos 3, a gente tem esse elemento também de R3. E, dado um simétrico, um elemento de Rn, o simétrico desse elemento nada mais é que menos 1 vezes o próprio elemento. Então, menos u é o simétrico de u em relação à adição. Então, o que eu estou falando é que, na verdade, aquela conta que nós fizemos nada mais é do que pegar o elemento e multiplicar por menos 1. Seria uma outra maneira da gente definir o simétrico. Analogamente, a gente pode pegar o produto cartesiano de n conjuntos complexos, que é o Cn. A gente vai pegar fazer isso para n maior ou igual a 2. Poderia ser 1 também, mas aí não está fazendo produto cartesiano, nada mais que seria do que o próprio conjunto C. E esse conjunto vai ser o quê? O conjunto das ênuplas de números complexos. A gente indica por Cn. Portanto, o Cn vai ser o conjunto das ênuplas Z1, Z2, Zn, todos esses números complexos. C2, por exemplo, é o conjunto dos pares ordenados de números complexos.
E C3, seria o conjunto dos pares das ternas ordenadas de números complexos. Bom, a adição em Cn é feita exatamente como a adição em Rn, que é somar coordenada a coordenada. Pega aqui um elemento, uma ênupla de números complexos, aqui uma outra ênupla de números complexos, e aí a gente soma coordenada a coordenada. Aqui a gente tem um exemplo, 2 elementos de C2, então a gente soma coordenada a coordenada. Aqui a gente tem 2 elementos de C3, então é só somar coordenada a coordenada. Então, 1 mais i com 7 menos 2i, vai ficar 7 mais 1, dá 8, menos 2i mais i, que vai dar menos i, e assim por diante. Aqui, se vocês também tem um elemento aqui, agora você vai ver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então a gente agora está em C4, e aí a gente pode somar e obter esse elemento. Só fazer somando a coordenada que vocês chegam a esse resultado. Bom, e a multiplicação por escalar em Cn? Então, aqui tem uma diferença dos reais, do Rn e do Cn, que aqui a gente pode multiplicar esse elemento por um número real. Porque toda vez que eu multiplico um complexo por um real, é um complexo. Então, se eu multiplicar uma ênupla de complexos por número real, eu vou ter uma ênupla de números complexos. Então, eu tanto posso multiplicar por alfa sendo real ou alfa sendo complexo. Isso depois a gente vai ver mais para frente a importância. Bom, aí a multiplicação é definida exatamente da mesma maneira do caso de Rn. Então, como que a gente multiplica um elemento, um número, por um elemento de Cn, a gente vai multiplicar coordenada a coordenada. Então, por exemplo, se a gente pegar esse elemento aqui, é um elemento de C3, e eu posso multiplicar esse elemento por um número complexo. Estou pegando o elemento 2, 3i e 1 menos i, multiplicando pelo no complexo 1 mais i. E aí, se vocês fizerem as contas, vão chegar a esse resultado. E aqui eu tenho um elemento de C3, só que agora eu estou multiplicando aqui esse elemento por um número real. Continuo tendo um número complexo, um elemento de C3. As entradas são números complexos. E aqui nós temos um elemento de C4, multiplicando por um número complexo, nós vamos ter outro elemento de C4. Bom, e então a gente já viu aí Rn, Cn, que outros espaços que a gente pode ver. Vamos lembrar aqui, rapidamente, o conjunto das matrizes. Essas matrizes podem ser matrizes reais, se o K for R, ou matrizes complexas, matrizes de ordem M por N. Então, a gente viu, né, nos vídeos iniciais da disciplina, nós vimos que como trabalhar com esse conjunto, nós vimos que a gente pode fazer soma de matrizes, né, a soma das matrizes. A gente pode multiplicar matrizes por números, que também vai dar uma matriz da mesma ordem. Isso daí tudo foi visto com detalhamento nos vídeos iniciais da disciplina. Então, a gente vai, é só para lembrar que em matriz a gente pode, por exemplo, aqui a gente pega duas matrizes 2 por 4, nós podemos somar duas matrizes reais, aqui a gente pega duas matrizes complexas, 3 por 2, a gente pode multiplicar essa matriz por um número real. Aqui a gente tem conjunto 2 por 3 de matrizes complexas, nós podemos multiplicar, por exemplo, uma matriz aqui, 2 por 3, por um número complexo. Aí a gente vai ter uma matriz complexa, né, da mesma ordem. Então, matrizes a gente já viu, vamos para outros conjuntos. Aqui a gente vai trabalhar com o conjunto de todas as funções reais de R em R. Então, por exemplo, a função módulo, tá aí? Tá. A função cosseno está aí nesse conjunto? Tá. As funções polinomiais estão aí? Estão. Todas as funções que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. A gente indica esse conjunto por f de R, esse f caligráfico, né? Então, é o conjunto das funções de R em R. Nesse conjunto, a gente tem uma função que vai fazer um papel importante, que é a função nula, que é a função constante igual a zero, né? Que cada ponto, a cada número real associa o número zero. Deixa aqui. E para dada uma função, a sua simétrica é indicada por menos f. É a função, menos f faz o quê?
menos f de x vai ser menos f de x. Você calcula f de x e vê quanto que dá menos o simétrico disso. Então, isso é assim você vai definir essa função. Bom, como que é a igualdade? Quando duas funções são iguais? Duas funções são iguais quando em cada ponto que você avaliar as duas funções, elas coincidem. Claro que a gente está considerando funções aqui de f de r, então são funções da reta na reta, ok? A soma, como que a gente soma duas funções? Bom, a gente soma duas funções, eu vou calcular quanto que vai dar a soma dessas funções em x. Eu pego a primeira função, avalio em x, e aí somo com a segunda função avaliada em x. Posso multiplicar uma função por um número? Posso. Pego uma função e um número, então a multiplicação da função pelo número vai ser αf. Então vai ficar o quê? Alfa vezes f de x vai ser alfa vezes a f aplicada em x. Então com isso a gente tem também no espaço de funções soma e multiplicação por números, né? Multiplicação por escalar. Agora a gente pode pegar o conjunto de polinômios reais, que a gente vai indicar por Pn de R. Que conjunto é esse? Esse conjunto é o conjunto dos polinômios A0 mais A1t, etc., mais AN, Tn, onde esses caras A0, A1, AN são todos números reais. Esse conjunto, que está nesse conjunto? Ele é constituído por todos os polinômios reais de grau menor ou igual a n e o polinômio nulo, porque o polinômio nulo a gente não atribui grau, por isso que a gente não pode simplesmente falar que esse conjunto é só o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. Lembrando que o polinômio nulo é exatamente a função nula, né? É o polinômio que em todos os, quer dizer que aqui seria tudo zero. A 0 é 0, a 1 é 0, a n é 0. Bom, então esse conjunto tem quem dentro desse conjunto? Todos os polinômios de grau menor ou igual a n e o polinômio nulo. Se a gente pega esse elemento aqui, né, um elemento de Pn de R, esses números, os números A0, A1, AN, eles são chamados coeficientes do polinômio de P de T. Que mais? Bom, além disso, dado um polinômio, né, um polinômio P de T, o seu simétrico, menos P, como a gente definiu, o polinômio é um caso particular de função, a gente tem o simétrico que é feito da mesma maneira, né? Então é só a gente multiplicar os coeficientes, pegar os simétricos em relação à soma de cada um dos coeficientes. E também a gente está aqui definindo o espaço de polinômios reais, mas analogamente a gente pode definir o espaço dos polinômios complexos, Pn de C. Esse n aqui é um número natural. Então, o que tem nesse conjunto? Todos os polinômios de grau menor, complexos de grau menor ou igual a n e o polinômio nulo complexo. Nesse caso, a diferença é que a gente vai estar considerando o domínio de todos os complexos. Né? Como que a gente verifica se dois polinômios são iguais? Mesma coisa que a gente viu para a função, né? Então, só que aqui a gente está colocando aqui na forma que é escrito um elemento, né? A nossa função é dada dessa forma. Então, eles são iguais se cada um dos coeficientes forem iguais. O A0 é igual a B0, o A1 é igual a B1 e assim por diante. E agora, como que a gente soma dois polinômios? Dados dois polinômios, né, em Pn de R, a gente soma por coeficientes. Então, a gente vai pegar a soma, que é P de T mais Q de T, né? Então, a gente vai fazer coeficiente de grau zero, né, porque aqui a gente pode-se dizer que tem T elevado a zero, a gente soma os coeficientes de grau zero. Coeficiente de grau 1, a gente soma os coeficientes de grau 1, e assim sucessivamente. E a gente vai fazer isso, né, avaliando isso em todos os reais. Bom, a multiplicação por escalar, como que nós fazemos? A gente faz exatamente como a gente viu que multiplica uma função por um número. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a função e multiplicar
o número multiplicar pela função polinomial, vai ficar cada uma dos coeficientes, na verdade, só basta multiplicar cada um dos coeficientes por esse número. Então, aqui a gente vai multiplicando e obtém aí a nossa expressão. Aqui a gente tem alguns exemplos, se a gente pegar P2 de R, a gente tem aqui dois polinômios de grau 2, então eles estão em P2 de R, e a gente soma esses dois polinômios, né? Nesse caso, vai dar um polinômio de grau 1, que também está em P2 de R, porque lembra que aqui tem todos os polinômios de grau menor ou igual a 2 e o polinômio nulo. Aqui nós temos agora dois polinômios complexos de grau 3. Eles estão em P3 de C. Para a gente somar, a gente faz aqui a soma, né? O polinômio P de T mais o polinômio Q de T, e aí depois a gente vai somando coordenada a coordenada. Pega o coeficiente de grau 0, soma com o coeficiente de grau 0. Coeficiente de grau 1, soma coeficiente de grau 1. Coeficiente de grau 2, soma coeficiente de grau 2. E assim sucessivamente. E aí a gente obtém aqui esse polinômio, que também é um polinômio de grau menor ou igual a 3 complexo. Agora a gente pode pegar um polinômio de grau 3, um polinômio real, e nós podemos também multiplicar por números. É claro que aqui a gente tem que multiplicar por número real para a gente manter o polinômio aqui dentro. Muito bem, então agora nós já vimos alguns conjuntos, né? Nós vimos aí Rn, Cn, espaços de matrizes, né? O conjunto das funções e esse espaço de polinômios. Então agora a gente já tem um pouco de ideia desses conjuntos, nós vamos introduzir a definição de espaço vetorial. Então, um espaço vetorial sobre um corpo K, ele consiste em um conjunto não vazio de objetos, que a gente chama de vetores, um corpo de números escalares, que a gente indica por K, uma operação de adição de vetores, então nesse conjunto a gente tem que ter uma adição, que a cada par, o par de elementos, né, no conjunto de vetores, vai associar a soma, vai continuar dentro do conjunto. E uma multiplicação por escalar, que a cada par, um elemento no espaço, no conjunto de vetores, e outro no corpo. Quando a gente fizer alfa vezes U, vai cair dentro do espaço de vetores. Bom, mas não é simplesmente a gente colocar uma adição e uma multiplicação por escalar, precisa mais. Essa adição tem que satisfazer algumas condições. Essa adição de vetores tem que ser associativa, essa adição de vetores tem que ser comutativa, essa adição tem que ter um elemento neutro e todo elemento do conjunto de vetores tem que ter um simétrico em relação a essa adição. E a multiplicação por escalar, ela satisfaz algumas condições. Quando você vai pegar dois números e multiplicar pelo vetor, você pode pegar um número e multiplicar pelo vetor, e depois pegar o outro número e multiplicar pelo resultante, ou você pode multiplicar os dois números e depois multiplicar o vetor. Se você pegar um número e for multiplicar pela soma de dois vetores, você pode somar os dois vetores e multiplicar pelo número, ou você pode multiplicar o número por um vetor, multiplicar um número pelo outro vetor e depois somar. E se você tiver a soma de dois números por um vetor, você pode somar os dois números e multiplicar pelo vetor, depois você pode pegar um número, multiplica pelo vetor, o outro número multiplica pelo vetor e depois você soma. E, finalmente, tem que ter o corpo lá, o corpo que a gente está considerando, tem que ter um elemento, o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, que quando você multiplica por qualquer elemento do espaço, né, de vetores, isso daqui vai dar o elemento. Bom, então, o que é o espaço vetorial? É um conjunto de vetores com um corpo que tem uma soma, que é associativa,
comutativa, tem neutro e todo elemento tem simétrico e tem uma multiplicação por escalar que satisfaz essas condições. Isso é um espaço vetorial. Bom, é complicado? Vamos ver algumas observações para a gente ver alguns exemplos e ver que não é tão complicado assim. Bom, a anotação a gente colocou V, mas vocês podem encontrar também essa anotação, V mais e ponto. Aqui são as operações, né? O mais é a adição de vetores e o V é a multiplicação por escalar. Nesse curso, os corpos de números, né, de escalares que nós vamos considerar é o corpo do que a gente iniciou mostrando que o conjunto dos números reais é um corpo e o corpo dos números complexos. No caso que o corpo é o conjunto dos números reais, a gente vai dizer que o espaço vetorial é um espaço vetorial real. No caso em que o corpo é o conjunto dos números complexos, nós vamos dizer que o espaço vetorial é um espaço vetorial complexo. Mais algumas observações. O elemento neutro da adição é único. É bem simples, né? Aqui tem a verificação. A gente supõe que tem 2. Então, esse cara aqui, ele é igual a ele somado com um elemento neutro, porque há a propriedade 3 lá. Mas, por outro lado, ele também é elemento neutro. Então, ele somado com esse cara também vai ser esse cara. Então, são iguais. O elemento neutro, né, esse zero de V, ele também é chamado vetor nulo de V. Também a gente pode encontrar essa nomenclatura. A outra coisa é que, dado um elemento em V, o simétrico em relação à adição também é único. A mesma coisa, a gente pode supor que tem 2 simétricos, a gente supõe que tem um menos U e um menos U'. E aí, se a gente pegar menos U, ele também é o zero de V mais menos U, só que, como o menos U' também é um simétrico, então a gente pode escrever zero de V como sendo menos U' mais U. Agora a gente usa a propriedade associativa, isso aqui é menos U', U mais menos U, só que o menos U também é simétrico, então isso aqui vai ser o zero de V. Então fica menos U' mais zero de V, isso dá menos U', né? Usando o fato de que o zero de V é o elemento neutro da adição de vetores. Bom, então agora a gente vai pegar aqueles exemplos que nós começamos entendendo quem eram os conjuntos no início, Rn com n maior ou igual a 2, no caso é até o n igual a 1, os conjuntos dos números reais também é um espaço vetorial sobre R. Né? Esse espaço é chamado espaço vetorial euclidiano. Se a gente pegar aqui o espaço das matrizes M por N reais, ele é um espaço vetorial real, porque a gente só pode multiplicar. Para a gente multiplicar uma matriz por um número, uma matriz real, e ela continuar sendo uma matriz real, tem que multiplicar por números reais. Então, esse é um espaço vetorial de matrizes. Aqui, o espaço, se a gente pegar o conjunto das funções de R em R com aquela soma de função e a multiplicação por escalar, a gente verifica todas as propriedades. Então, é um espaço vetorial de funções reais. Pn de R, né, que é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n e o polinômio nulo. Esse conjunto também é um espaço vetorial de polinômios reais. E agora a gente passa para o caso complexo. Quando a gente pega, por exemplo, Cn, aí tem duas coisas. Eu posso pegar Cn, a adição não tem dificuldade. A multiplicação por escalar pode ser sobre R. Eu posso pegar Cn e multiplicar por números reais. Se eu considerar Cn, ele é um espaço vetorial sobre R. Nesse caso, é um espaço vetorial real, porque eu estou multiplicando sempre por números reais. E espaço vetorial complexo sobre R. Porém, se a gente considerar a multiplicação por escalar sobre C, então, esse é um espaço vetorial complexo. Né? Espaço vetorial complexo sobre C. Muito bem. Aí a gente tem aqui, por exemplo, C3 sobre R. Então, se eu estiver considerando C3 sobre R, qualquer elemento que eu pegar, eu só posso multiplicar por números reais.
Por exemplo, se eu peguei esse elemento aqui, eu posso multiplicar por número real, por exemplo, por 4. E aí a gente faz as contas e obtém esse elemento também que está em C3. Agora eu posso pegar o conjunto C2 sobre C, aqui eu posso multiplicar por qualquer número, real ou complexo. Por exemplo, se eu pegar esse elemento, se eu for multiplicar por 1 mais 2i, a gente vai fazer as contas aqui e vamos obter esse elemento aqui. As contas é só fazer a multiplicação de números complexos aí que a gente chega. Bom, o conjunto MN de C, né, aqui a gente está pegando matrizes M por N complexas. Agora, mesma coisa, a gente pode multiplicar essas matrizes por números reais. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com o espaço vetorial de matrizes complexas sobre R. Esse é um espaço vetorial real. Mas se a gente considerar a multiplicação por escalar sobre C, ou seja, a gente vai pegar as matrizes e multiplicar por números complexos, então a gente passa a ter um espaço vetorial complexo, um espaço vetorial de matrizes complexas sobre C. Aqui a gente tem, por exemplo, M2 de C sobre R, então quer dizer que todas as matrizes 2 por 2 complexas eu vou só estar podendo multiplicar por números reais. Essa daqui eu posso multiplicar, por exemplo, por menos 3, obtendo essa matriz aqui. Agora, eu posso pegar aqui o espaço das matrizes 3 por 2 complexas sobre C. Aí, nesse caso, eu posso multiplicar por números complexos. Se eu pegar essa matriz aqui, que é 3 por 2, então, eu posso multiplicar, por exemplo, por esse número complexo, que eu continuo dentro de M3 por 2 de C. E nesse caso, eu estou considerando esse espaço de matriz um espaço vetorial sobre C. Então, aqui está o resultante da multiplicação. Bom, o conjunto Pn de C, né, munido, a gente quer o conjunto dos polinômios complexos de grau menor ou igual a n e o polinômio complexo nulo. Então, a gente também é a mesma coisa. Eu posso considerar esse espaço como espaço vetorial real, ou se vai ser espaço vetorial real se eu estiver considerando a multiplicação por escalar sobre R, mas se a gente estiver considerando a multiplicação por escalar sobre C, ele passa a ser um espaço vetorial complexo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Peguei um polinômio, espaço de polinômios de grau 2, menor, quer dizer que esse espaço aqui tem todos os polinômios de grau menor ou igual a 2 complexos e o polinômio nulo sobre R. Então, significa que qualquer elemento que eu pegar aqui, eu só posso multiplicar por números reais. Esse polinômio, por exemplo, está aqui. Eu multipliquei por menos 2 e obtenho esse polinômio, que também está em P2 de C. A gente pode agora pegar um polinômio complexo de grau menor ou igual a 3, e agora a gente pode pensar nesse conjunto como um espaço vetorial sobre C. Então, dado esse elemento aqui, esse polinômio 1 mais 3i, 5 menos 2i vezes t, 4 vezes t ao quadrado e 2 mais i vezes t ao cubo, eu posso multiplicar esse polinômio por qualquer número real complexo, porque eu estou considerando esse elemento dentro de um espaço vetorial sobre C. Então, aqui eu estou, por exemplo, multiplicando por 1 menos 3i, aí é só a gente fazer a multiplicação de cada um dos coeficientes, e aí a gente obtém esse polinômio aqui de grau 3 também. Bom, mais algumas coisas que a gente pode ver, que acontece para qualquer espaço vetorial, é que vale a lei do cancelamento. Se eu tiver que U mais V é igual a U mais W, então o V é igual a W. Aqui a gente fez a demonstração, ela é bem simples, né? É só a gente pegar U mais V igual a U mais W, a gente vai pegar e somar o simétrico de U em relação à soma em ambos os lados da igualdade. Somei aqui. Somei aqui. Agora a gente usa a propriedade associativa, então eu posso escrever aqui menos U mais V, menos U mais W. Bom, um elemento somado com seu simétrico, isso daqui dá o zero. Então, vai dar o zero do espaço vetorial. E quando a gente soma a propriedade 4, né? Então aqui é a propriedade que o elemento com simétrico dá zero. E agora, lembrando que qualquer elemento somado com o zero dá o próprio elemento. Então aqui a gente tem, saímos disso, chegamos aqui. Então tá tudo certo.
A outra propriedade é o seguinte: se você pegar dois elementos quaisquer em um espaço vetorial, sempre você vai encontrar um único cara que, se você somar com um, existe um único cara, um único elemento aqui, um W, que você, dentro do espaço vetorial, que U mais W vai ser V. A demonstração também é bastante simples. A gente suponhamos que U mais W é igual a V. Quem deveria ser esse W? Aí a gente vai, soma o simétrico de U em ambos os lados da igualdade, para a gente poder fazer aparecer um zero aqui, né? Basicamente, a gente está fazendo isso para vetores, mas é parecido com o que nós fazemos para números, né? Muito bem. Então, a gente vai somar aqui à esquerda usando a propriedade associativa, então vai ficar menos U mais W. Só que a gente lembra que um elemento somado com seu simétrico é o zero, né? E aí, se a gente fizer o zero do espaço vetorial mais qualquer elemento do espaço vetorial, dá o elemento. Então, a gente chega à conclusão que o W é menos U mais V. Com isso, nós concluímos que W igual a menos U mais V é o único elemento, tal que U mais W é igual a V. Bom, a gente tem mais algumas propriedades de espaços vetoriais. Essas propriedades a gente vai estar usando nas nossas manipulações futuras. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar o zero, né, no caso do nosso corpo é o número zero, multiplico por qualquer vetor, vai dar o zero do espaço vetorial. Por exemplo, você pega o zero, multiplica por uma função, você vai ter a função nula. Você pega o zero, multiplica por uma matriz, você vai ter a matriz nula. Se você pegar um número e multiplicar pelo vetor nulo, vai dar o vetor nulo, né? Qualquer número vezes a função nula dá função nula, em particular, né? Só para lembrar. E se a gente pegar o oposto de um número e multiplicar por um vetor, é a mesma coisa de pegar o oposto desse número vezes o vetor. Quer dizer, o oposto do vetor, o simétrico do vetor, né? O simétrico do vetor, só que é o vetor alfa vezes 1. E isso também é o simétrico do vetor vezes o número. Se a gente tiver um número vezes um vetor dá o vetor nulo, então, necessariamente, ou o número é o zero, ou o vetor é o vetor nulo. Se a gente tiver um número vezes um vetor é igual a esse número vezes outro vetor, e esse número não é o zero, então esses vetores são iguais. E se a gente tiver um número vezes um vetor é igual a outro número vezes o mesmo vetor, e esse vetor não é o vetor nulo, então os números são iguais. E aqui o simétrico da soma de dois vetores é a soma dos simétricos, que a gente indica dessa forma também. Finalmente, se a gente somar dois vetores, é duas vezes o vetor. Se a gente somar três vetores, é três vezes o vetor, e assim sucessivamente. Essas propriedades todas estão verificadas nas anotações da disciplina, né? Não são complicadas de serem verificadas, mas a gente não vai fazer isso aqui agora. Para finalizar, vou falar do zero do espaço vetorial, que às vezes a gente tem uma certa confusão. Então, se eu pegar V igual a Rn ou Cn, o zero de V é o elemento que todas as coordenadas são iguais a zero. Por exemplo, o zero de R2 e de C2 é o zero, zero. O zero de R3 e o de C3 é o 0, 0, 0, e assim sucessivamente. Agora, se eu pegar V igual a o conjunto das matrizes M por N reais, então, ou V, o conjunto das matrizes M por N complexas, o zero de V é a matriz nula M por N, né? E se a gente aqui, por exemplo, a gente tem o zero de M2 de R, e aqui a gente tem o zero de M2 por 3 de R. Também coincide com o zero de M2 por 3 de C, né? E se a gente pegar o conjunto dos polinômios, né, de grau menor ou igual a n, junto com o polinômio nulo, ou Pn de C, né, no caso de polinômios complexos, o zero desse espaço é o polinômio nulo. Aqui tem que tomar cuidado que, nesse caso, o polinômio nulo em Pn de R, o domínio dele são os reais, e em Pn de C, o domínio são os números complexos. Essa é a diferença.
Então, basicamente, isso aí é o ponto inicial para a gente começar a trabalhar com espaços vetoriais. No próximo vídeo, nós vamos falar de subespaço, que são subconjuntos de espaços vetoriais, que também são espaços vetoriais. A gente já viu um subconjunto aqui, por exemplo, aqui, Pn de R, a gente vai ver que ele é um subespaço do espaço das funções reais, né, das funções de R em R. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e todas.